Alguma dúvida? Eu costumo trabalhar assim com dicas. Sim. Acho que as dicas elas ajudam bastante, mesmo porque essa questão ela não tem a função para a gente analisar o coeficiente A, né? Quando o A é maior que zero, ou quando ele é positivo, ele é crescente. Quando o A é menor que zero, negativo é decrescente. Só que a gente não tinha função. Se acontecer isso na prova, se não aparecer a função, vocês lembram da dica que eu passei para vocês, ó, no primeiro quadrante. Se tiver desse jeito, é porque ela é crescente, beleza? Vou pular para a próxima para ir mais rápido. Vamos lá. Questão 6. Também. Dulce, dá licença, só um minutinho. Pessoal, não esqueçam de colocar no chat o nome e a série, por favor. Obrigada, viu? Questão 6. Alguém quer ler para mim? Alguém pode ler, por gentileza? Alguém? Hã? Ninguém se habilita a leitura? Não? Eu leio. Por favor. A linha representada no sistema de eixos abaixo descreve a rota de um avião no radar. Como o avião voa em linha reta entre... Eita, saiu aí. Desculpa. Entre as longitudes 0 graus e 60 graus, cada longitude é possível se prever a latitude em que o avião estará. Se acharmos de x a longitude e a y a latitude, a equação que descreve a rota do avião no radar é dada por... Tá. O que acontece aqui? Aqui, gente, nós temos o eixo Y, que é a latitude, temos o eixo X, que é a longitude, né? E aí a gente vai analisar aqui, ó, esse ponto, por exemplo. Quando o X vale 10, por estar no eixo do X, o Y ele vale quanto? Hã? Vale 0, né? E aqui, quando o X vale 20, o Y, ó, eu preciso subir e depois vir nessa direção, ó, tá vendo? Estão acompanhando? Aqui eu tenho um pontinho, ó. Quando o X vale 20, o Y vale 20. Então, gente, sempre acompanhando o nosso ponto cartesiano, tá? E verificar sempre os pares ordenados. Para quê, professora? Para substituir na função, tá? Aqui eu estou pegando o valor de x e vou analisar a cada função, verificar, ao colocar o 10 no x, quando o y dá zero, entendeu? Quando a gente pega a primeira função aqui, ó, quanto que é 2 vezes 10? Galera? É 20. 20. Quanto que é 20 mais 10? 30. O y, para o x valendo 10, o y não tinha que ser zero? Não tinha que ser zero? Ó, 10, o y tem que ser zero, não é isso? Então, aqui de cara, eu já descarto o item A. Ok? Então, nessa daqui, ó, y é igual a 2x menos 20. Ó, o x vale 10, certo? Quanto que é 2 vezes 10? 2 vezes 10, 20. 20. 20 menos 20. Ó, 0. deu certo, tá vendo? 10 para o x, 0 para o y. 20 para o x, o resultado 20 para o y. 30 para o x, resultado 40 para o y. Vamos ver se deu certo, ó. 30 para o x, eu subo, olha o meu pontinho, e depois eu vou lá para o y, ó.
Que número que aparece aqui? 40. Tá vendo que tá dando certo, ó? Analisando um por um, pode ver que todos eu cheguei na resposta referente ao gráfico, ok? Beleza? Então, a resposta correta é 2x menos 20, que seria a alternativa... Ah, né? A. Ó, Não, fica a alternativa 2x. A C. Isso, 2x menos 20, ó. Tudo bem, gente? Então, o Tava vendo segredo pra mim, tá aqui... perdendo agora pra ver se tava certo. Aham. Então, assim, o segredo aqui é sempre colocar aqui o valor do x, substituir o x, para encontrar o y, encontrando em cima do gráfico, porque você chegou na questão correta. Alguma dúvida, gente, nessa? Não? Tá tudo bem? O Y, então, seria o 10, certo ou errado? Aonde, meu amor? Aonde? Aqui. O Que é Y, o X. é, Ah, não. o Y seria o 0 ou 10? O y seria o 10. Desculpa, tá, entendi. o zero, desculpa. Ó, o x é 10. Quando você faz o cálculo, você encontra o valor do y. Então, Entendi. ao fazer o cálculo, tá? O y ele deu Então, para 0. ver se tá certo, tem que achar o Y. Isso, isso. Ou você pode também fazer o contrário, se você preferir. Você pode substituir o valor do y, encontrar o x, ou simplesmente substituir ao mesmo tempo e verificar se a igualdade ela satisfaz, tá? Entendi. Pode Obrigada. falar. Nada. Pode falar, Pro. Então, não, que eu ia falar, né? Porque eu acho que ela vai fazer. Aqui, ó, é o valor do X, que a gente calcula aqui, ó. A gente precisa achar o valor do Y, certo? Então, o valor do X a gente já tem aqui, né? Então, a gente precisa achar o valor do Y, né? Então, ó, 2 vezes 10, que é o X, que vai dar aqui, menos o 20, que vai dar o zero. Então, sempre aqui, ó, o valor do X, né? Que nós já temos ele, né? Ó, 2 Então, vezes 20, 40. Aqui deu 40 menos 20, que vai dar 20. Aqui 60 menos 20, que vai dar 40. 80 menos 20, que vai dar 60. E aqui é 100, né? Menos 20, que vai dar 80. Uhum. E aqui você analisa, ó. 20. Por que é menos 20? Aonde que é menos 20? Ah, tá. Aqui, nós estamos no eixo Y. Se você colocar zero para o X, 2 vezes zero, quanto que dá 2 vezes zero? Imagina que aqui fosse zero. Quanto que dá 2 vezes zero? 0. Zero. E zero menos 20, É 20 negativo. 20 negativo, que é esse ponto aqui, ó, que eu não coloquei, deveria ter colocado, né? Tá bom? Então, lembrando que sempre esse ponto aqui, esse ponto é o ponto de intersecção da função do primeiro grau, tá? E ele sempre é o C. A função do primeiro grau eu tenho A, o coeficiente A, que acompanha o X, tem o coeficiente B. O B é aquele valor fixo, lembra que nós, na outra aula? Então, o valor fixo é sempre a intersecção do eixo Y, ó. Pode ver que ele veio até aqui, ó, tá? Isso é importante também vocês analisarem por conta da prova. Vai ter casos que vocês vão ter que analisar isso. Aonde cortar aqui, interceptar aqui, é porque é o nosso ponto B da função do primeiro grau. Consegui explicar, gente? Deu certo? Entenderam? Eu não sei qual de vocês aí que falou que estava fazendo no caderno, que estava anotando no caderno,
É muito interessante que vocês anotem mesmo no caderno, para que vocês possam estudar, porque nós vamos ter a quinta e sexta, né? Então, que vocês tenham as anotações para poderem estudar, tá bom? Certo, gente? Posso passar para a próxima? Ou ainda ficou dúvida? Pode perguntar. Aproveita que o momento é agora. Todos entenderam? Mesmo? Sim, professora. Ah, que bom. Então, vou passar para a próxima, tá? Eu tô tirando print de tudo para depois eu passar pro caderno. Perfeito, perfeito. Então, aquelas duas questões foram da função do primeiro grau. A partir daqui, eu vou explicar novamente a função quadrática. Ah, professora, mas o que é função quadrática? Alguém sabe falar para mim? Sei não, sei não. Hã? Eu não Quadrática? sei não, professora. Quadrática lembra o quadrado? Lembra? Quadrática. Lembra quadrado? Ó, o lado aqui do quadrado, né? X. X vezes x não é a mesma coisa que x ao quadrado? Não é? Então, a função quadrática é a mesma coisa que função do segundo grau. Tá certo? Ó, se A, B e C, números reais, e A diferente de zero. A função f de r estendendo a r, tal que f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c para todo x que pertence a r. É chamada de função polinomial do segundo grau ou função quadrática. Tudo bem, gente? Tá? Não, não entendi nada, não, professor. Ó, todas as vezes que a gente tiver uma função ax ao quadrado mais bx mais c, o ideal aqui ó, é analisar o expoente 2. O expoente 2 é que define a função quadrática. Por quê? Porque vem do quadrado. Porque eu tenho que pensar que um lado multiplicado com o outro, ó, tá? Um x vezes o outro é x ao quadrado, tá bom? Então, toda função do segundo grau eu tenho que lembrar desse quadrado aqui. E tem que lembrar do expoente 2, certo? Quando fala que x pertence a R, o x ele tem que pertencer aos reais, ou seja, esse lado e esse lado, ele tem que pertencer aos reais, ok? O A, B e C são coeficientes que acompanham a nossa função, ó. O A ele está junto com x ao quadrado, o B ele está junto com x, e o C é o nosso termo independente, que não acompanha o x. Melhorou? Melhorou? Mais ou menos. Em Mais ou outras menos. palavras, tá? Então, aqui a gente está falando o tempo todo da função do segundo grau. Aqui, a gente pode colocar f de x ou y, ou g de x. Isso é de acordo sempre com o nosso exercício, a situação que nós estamos analisando em cada exercício, tá? Ó, y é igual a x ao quadrado menos 3x mais 8. Isso daqui é uma função do segundo grau, por quê? O que define a de segundo grau? Hã? Oi. O 2, expoente 2, é de segundo grau. Se não tivesse o 2, não tivesse nada, seria de primeiro grau, porque é como se tivesse o número 1, não é isso? Então, é de segundo grau porque eu tenho expoente 2. Aqui, y é igual menos 2x ao quadrado mais x. Essa daqui também é uma de segundo grau, porque eu também tenho 2, mesmo sendo incompleta. Por que o item A é completa e o item B é incompleta, gente? Por quê? Porque não tem o C. E não tenho, aqui eu não tenho o C, isso mesmo. Não tenho C. E essa daqui eu tenho todos. E a de baixo, quem que eu não tenho? Eu não tenho B, né? Porque eu não tenho X aqui junto. Então, esse daqui é o nosso C, é o termo independente,
tá? Quanto que vale o A aqui na primeira? Coeficiente A, gente. Quanto que vale aqui no item A? 5. A igual a 5. E B? X, não é? B é menos 3. Menos 3. É sempre o tá, número né? que está na frente do X, isso. E o C? É 8. 8. 8. Maravilha, isso mesmo. E aqui, quanto vale o A? Menos 2. Menos 2. E o B? X. Uh-uh. Quem está na frente do X quando não tem nada? 1. 1, tá? Gente, o X, ele é sempre a incógnita, tá? Ele nunca vai ser coeficiente, tá bom? Coeficiente é que vem na frente dele, tá? Aqui no item C, quem é o A? 1. O B. Não tem B. Então, eu posso falar que ele é igual a quanto? 0. Isso mesmo, igual a 0. Quando não tem nada, porque ele é 0. Então, o A é 1, o B é 0 e o C? Menos a raiz quadrada de 3. Isso, perfeito. Aqui, ó, a área y de um quadrado depende da medida x de seu lado. Portanto, podemos representar y é igual a x ao quadrado. Por quê? Por que que ficou x ao quadrado? Nós estamos falando da área, né? A área do quadrado é a mesma coisa que lado vezes lado, não é isso? Tá? Por isso a gente está falando da área, por isso que a gente multiplicou x vezes x. Melhorou, gente? Tudo bem? Entenderam essa parte? Eu só não entendi essa parte, professora. Qual? A do X aí, os 2x do quadradinho. Aqui é porque esse lado, ele vale um valor qualquer. Ele pode ser 1, ele pode ser 2, tá? É um número aqui que a gente não tem, mas a gente está representando pela letra X, tá? Esse lado vale Tá. X, esse lado vale X. Quando você multiplica x vezes x, é aquela propriedade da multiplicação de bases iguais. Você conserva a base e somos expoentes, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. Então, vai ficar x. Quanto que é 1 mais 1? Fica 2. Por isso que x vezes x é x ao quadrado. Tudo bem? Tá, entendi. Obrigado, professor. Professora, Ah, e se no caso de 1 do x aqui fosse um número real, tipo 3, ia ficar como? X 3x? você está falando do lado do quadrado? Você está falando, então, Sim. se aqui tivesse 3x, automaticamente, como os lados são iguais, aqui também tinha que ser 3x, certo? Então, 3x vezes 3x, você ia multiplicar. 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. 9. E x vezes x? 2x. X ao X ao quadrado. A gente conserva a base e some os expoentes. Propriedade da multiplicação, tá bom? Então, ia ficar 9x ao quadrado. Se eu tivesse 3x vezes 3x. Tudo bem? Sim. Agora eu Mais alguma? entendi. Ah, que bom. Mais alguma pergunta? Hã? Nenhuma. Então, nenhuma, que bom. Vou para a próxima, então. Primeira questão aqui, função do segundo grau. Quem pode ler?
Alguém? Vamos, gente. O povo acho que ainda está com sono. Vamos lá, gente, rapidinho, senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Gostaria do voluntário, por Eu favor. leio, vai. Por favor. Obrigada. Para construir o gráfico de uma função de segundo grau, Ana preencheu a seguinte tabela. Analisando os resultados escritos na tabela, Ana percebeu que havia uma relação de proporcionalidade direta entre a grandeza x e o seu quadrado. Qual é a função que representa a variação? Já coloquei direto aqui a resposta, tá, gente? Todas aquelas que apareciam na nossa atividade, eu já coloquei direto que é a B. Porque aqui, ó, eu vou substituir o x para encontrar o valor do y, certo? Ó, essa coluna inteira, ela representa os valores para x. Quando o x é menos 2, ó, eu substituo aqui. Vou fazer o cálculo, só que eu não posso esquecer uma situação importante. Primeiro, eu calculo a potenciação, tá? Menos 2 elevado ao quadrado dá quanto? Menos com menos. Mais 2 vezes 2. 4. Ó, aqui deu 4. Aí eu pego 4 e multiplico por 2. Quanto que dá? 8. 8. Que é o que tá aqui, ó. Viu? Então ele Se vocês fica 8 positivo, né? É 8 positivo. Se vocês fizerem isso com todos os valores aqui do x, eu vou encontrar todos os valores correspondentes para y, todos. Fazer um teste aqui, ó. Se fosse menos 1, quanto que é menos 1 ao quadrado? Menos com menos. Mais. Mais 1 vezes 1. 2. 1 vezes 1. 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2. 2. 1 vezes... Ó, tá vendo? Então, depois vocês podem pegar em casa, com calma, e fazer todas as contas aqui. Vocês vão ver que vocês vão encontrar todos os valores correspondentes para y. Tudo bem? Não entendeu? Não. Você substitui aqui o valor de x. Pode ver que eu coloquei até de roxo, tá? Até de colorido. Esse menos 2 é o valor que foi atribuído na tabela para o x, certo? O restante eu copiei o y igual, o 2, esse daqui expoente, copiei todo mundo. Para quê? Para fazer a conta. Só que ao fazer a conta, eu preciso calcular primeiro a potência. Aqui, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2. Menos com menos. Mais, né? Porque sinais iguais é sempre positivo na multiplicação. 2 vezes 2. Então, gente. 4. 4. 4 vezes 8. 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 8, olha. 4 vezes 2. 8. Ó, aqui, ó. A professora já tá bugando aqui. Agora, imagina se eu tivesse que colocar o 0 no lugar do x. Vamos lá. Ó. Imagine que aqui não é menos 2, é 0, tá? Quanto que é 0 elevado ao quadrado? 0 vezes 0. 0. 0 vezes 2. 0. Ó, tá vendo? O y ele ia ser 0. E se eu colocasse 1 no lugar do x? Imagina que aqui é 1. 1 ao quadrado. 1. 1 vezes 2. 2. Ó. Estão percebendo que tá dando certinho? E se eu colocasse o 2? 2 ao quadrado. 2 vezes 2. 4. Ó, 4. 4 vezes 2. 8. Ó, tá vendo? Isso vai acontecer com todos os números. É que eu achei desnecessário colocar todos os cálculos aqui.
tá? Então, seria bom realmente o que você falou, né? Eles fazerem o caderno, né? Porque na hora da prova, eles não têm que fazer e não esquecer que a prova precisa da justificativa. Gente, não esqueçam da justificativa nas provas, tá? Vocês precisam disso, tá? Então, o ideal é que vocês façam, né, no caderno, para poder ter a resposta, tá bom? E sempre, na hora de descrever lá como você pensou, coloquem a conta, não esqueçam. É para colocar aqui elevado a 2, coloca o chapeuzinho 2, 2x, chapeuzinho 2, para digitar ficar melhor. Porque o formulário ele não aceita o expoente, tá bom? Mas coloquem, eu gostaria de parabenizar, gente, eu fiquei tão emocionada quando eu corrigi algumas atividades. Tem alunos que entenderam perfeitamente, estão colocando certinho agora. No início estava tão difícil, porque vocês colocavam assim, como a professora explicou, como está no caderno, eu chutei, eu alguma coisa assim, sabe? Mas nunca colocavam a conta. E agora eu estou percebendo que vocês estão pegando o ritmo, viu? Aí eu gostaria de até parabenizar aqui, fiquei feliz. É verdade. Estou fazendo Eles certinho. fizeram uma ferramenta, né? Ficou bem bonitinho. Estou percebendo a evolução. Muito bom. Faço a mesma coisa na P, tá bom? Então, deu certo aqui, gente? Posso pular para a próxima? Quem que estava com dúvida? Eu consegui tirar dúvida aqui? Pode ser sincero. Sim, Mesmo. sim. Tem ninguém que tá quietinho aí com dúvida? Pode perguntar, gente. Então tá bom, deixa eu ir pro próximo. Do 3, né? Que é também função de segundo grau ou quadrática. Analisando as informações apresentadas nos gráficos, a expressão algébrica que corresponde a cada uma das parábolas é, galerinha, se vocês analisarem aqui, ó, essa função, ó, quanto que vale o A? Eu posso olhar só para o coeficiente A para saber se está certo ou não. O A vale menos 1, né? Então, ele é maior ou menor que 0? Maior. Negativo é sempre menor, certo? É menor, falei errado, desculpa, falei errado. Ah, normal. E quando é negativo, quando é menor que 0, a parábola é para cima, gente? Não. Ah, então, ó, daqui já deu para ver que tá errado, certo? Agora vamos para esse. E aqui, ó, é positivo ou negativo o A? Quanto vale o A? 1. 1. Quando o A é positivo ou maior que 0, parábola é para baixo? Não. Não, né? Teria que ser negativo para ser para baixo. Será que esse aqui tá certo? Quanto vale o A? 2. E aí, gente? Tá certo esse? Sim. Positivo é a carinha feliz, né? Quando é positivo, é carinha feliz. Então, essa daqui tá certo. Por isso que a resposta B. Não precisava analisar muito, não. E aí, a gente pode colocar dessa maneira também na resposta. Parábola para cima, quando o A é positivo, né? Tudo bem? Entenderam? Acharam Essa eu ainda consegui entender com mais facilidade. mais facilidade, né? E aí, eu até coloquei uma observação aqui embaixo, falando do ponto de intersecção, mas nem precisava se preocupar com isso. Ó, o ponto de intersecção, ó. Aqui, ó, menos 8. Esse já tá errado porque tá positivo. Esse daqui também tá certo, que é negativo, só que o errado é porque tá para cima, né? Que era negativo. Aqui, ó, menos 8, intersecção, ponto C. Tá vendo? Tá? Então tá tranquilo nessa, né, gente? Ó. Seguinte. 5. Resolver funções do segundo grau. Dada a função f de x, x ao quadrado menos 11x mais 30. Calcule f quando x é menos 3, ó.
Dá uma olhada, ó, f de x e f quando x é menos 3. No lugar do x, até coloquei aqui de colorido, eu coloquei menos 3. A aluna que estava com dúvida aquela hora, eu acho que agora fica melhor até para visualizar. Ó, menos 3, menos 3. O resto eu copiei todo mundo, certo? E vou fazer a conta, sempre olhando primeiro para a potência. Menos 3 elevado ao quadrado, menos com menos. Mais. Mais. 3 vezes 3. Nove. Isso. Agora eu posso fazer a multiplicação, ó. Na multiplicação, menos com menos. Mais. 11 vezes 3. 33. Pronto. Somando todo mundo, 9 mais 33 mais 30, vai dar 72. Acharam difícil essa? Não. Não, né? É só substituir o x. Isso que eu ia falar, é só substituir. Tem que pensar sempre que tem que substituir o x, ó, né? Que aí fica gostoso de fazer. Tudo bem? E sempre analisando aqui a regra de sinais, que eu percebi vários erros. Menos com menos são sinais iguais, é sempre positivo. Se fosse sinais diferentes da multiplicação, ia ser negativo, tá bom? Mas são iguais. Eu acho que é Ah, isso. entendi, né? Então, todo x aí tem que trocar pelo menos 3, né? Que tá ali na... Isso. Sim, porque aqui a gente está pedindo para calcular o f quando o x é menos 3. Quando a gente fala f de menos 3, é aqui foi atribuído o valor para o x, que é menos 3. E é só substituir. É uma questão bem assim direta, não tinha muito o que pensar, era só fazer mesmo a substituição e a conta. Tá bom? Então, vamos lá. 7. Esse daqui, gente. Uma função de segundo grau é expressa genericamente por f de x, que é igual a x ao quadrado, mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes reais, com a diferente de zero. Se uma função de segundo grau tem um coeficiente a negativo, pensa que aqui é negativo. B negativo, aqui também é negativo. E c é nulo. Nulo, o que significa nulo? Zero. Zero, então C vale zero, né? Então, o gráfico que melhor representará é o da alternativa. Olhando todos os gráficos, gente, aonde que a parábola intercepta o eixo X, o eixo Y, desculpa, né, que a gente está falando do C, que é igual a zero? Aonde? Qual deles? C. Ó, só aqui que tá zero. Vendo que tá interceptando? Ó, ponto de intersecção, ó. Tá bom? Sempre analisando o eixo Y. Quando eu olho para o C, se o C é zero, só pode ser essa, porque essa daqui não está indo no zero, essa daqui não, ó, tá lá para cima, essa também tá para cima, positivo, tá? O zero é só esse. Aqui eu nem me preocupei com B negativo, porque não conta. O que eu tenho que analisar sempre é o A negativo e o C nulo. Por que que eu analisei o A negativo também? Porque eu analiso a parábola para baixo, tá? Por isso que eu marquei os dois. Gente, dúvida nesse? Dúvida? Entenderam? Se o C é zero, intercepta aqui, no eixo Y. Tudo bem? Então, quietinhos, muito quietinhos. Professora Regina, o que a gente faz com esses alunos? Porque eu tô prestando atenção. Olha, Entendi. eu tenho a impressão que é o soninho, porque eu acho que vocês estão dormindo muito tarde, gente. Porque vocês não estão participando, né? A gente tem aí, ó, 39 alunos, mas, né? Então, vamos lá.
8. Deve estar bem pequeno esses gráficos aqui, ó, mas vocês vão ter depois os slides para analisar. E vocês têm também todo o material no e-mail de vocês, tá? Identificar a função conforme o gráfico. Dada a função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 4, o gráfico que melhor representa o plano cartesiano é, olha, eu já vou para cá, eu já olho aqui e já olho aqui. Por que que eu estou olhando só o coeficiente C e o coeficiente A? Por quê? Porque o que que o coeficiente A traz aqui de informação nos gráficos? Quando o A é positivo, a parábola é para cima ou para baixo? Para baixo. Para cima. Isso. E quando eu tenho C, que é 4 positivo, o que que acontece? Ponto, Não fica pra baixo? esse daqui, para baixo, ficaria para baixo se fosse negativo, não é? O A negativo? O A Mas menor eu que tô zero. enxergando direito. O A menor que zero é a carinha triste, o A menor que zero. O A maior que zero é a carinha feliz. Parábola para cima, não é isso? Que a gente colocou lá no desenho. Então, aqui tem que ser a parábola para cima. E É quando porque eu não dá pra olho... enxergar direito, professora. Oi? Não dá pra enxergar direito, por isso que eu... Ah, então tá bom. Depois do igual não tem sinal não, tá? Então, aqui é positivo. Aqui, eu tenho 4 positivo para o C. Então, eu tenho que analisar o meu ponto de intersecção. O C, ele vale 4. É como se o Y valesse 4 e o X 0, não é isso? Ponto de intersecção? Então, vamos lá, vamos procurar. Parábola para cima eu tenho essa e essa. Então, eu sei que o gráfico é só o A ou o B. Os outros eu nem olho, não me interessa. Tá bom? E depois eu vou olhar também o ponto de intersecção. 4 positivo, ó. E agora, o que que eu faço? 4 positivo aqui, 4 positivo aqui. Os dois estão interceptando aqui, ó. No 4, no eixo Y, os dois. Como eu tenho dúvida, eu vou simplesmente pegar a função e fazer a conta, tá? Então, quando o x vale 2, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2 mais 4. Eu vou verificar se o y, que é o f de x, vai dar zero, tá? Só fazendo a conta aqui. Então, quanto que dá aqui 2 elevado ao quadrado? Calma, não entendi não como você não montou esse 2 dois. elevado ao quadrado, 2 vezes 2. De onde você tirou esse 2, professora? Porque eu olhei o gráfico. Ó, aqui eu tenho 2 para o x. Aqui eu tenho 2 para o x, certo? Porque eu tô com dúvida, eu não sei se o meu gráfico correto é o A ou o B. Só que eu tenho informação que no meu eixo x eu tenho 2, ó. 2 para o x e quanto para o y? Olhando o gráfico. Já que está no eixo do x, quanto que vale o y, gente? Ó, se está no eixo do x, o ponto 2, o y ele só pode ser 0, certo? Aqui também. Aqui tá menos 2, ó. Tá vendo, ó, o eixo y? Menos 2. Aqui tá 2 positivo, porque, ó, tá pro lado direito. Aqui tá pro lado esquerdo, 2 negativo, certo? Tá bom? Então, primeiro eu tô analisando o gráfico de cima, para ver se vai dar certinho a minha conta. Por isso que eu coloquei 2 aqui e 2 aqui. Entenderam? Sim. Aqui vale 2. Então, eu tô colocando 2. Como eu estou no eixo do x, o y ele tem que ser 0. Tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4.
Isso, aqui na multiplicação, ó, sinais diferentes, menos com mais. Menos. Menos 4 vezes 2, 8. Isso mesmo. Aqui eu vou olhar sempre os positivos, ó, 4 positivo com 4 positivo, quanto que dá? 4 mais 4, 8. 8 menos 8. 0. Ó, eu percebi que já deu certo. Só que eu ainda não me conformei. Ai, desculpa. Eu ainda não me conformei. Eu ainda vou colocar um aqui, tá? Para ver se continua dando certo. Por quê, Não, professora? mas por que um? Por que eu tô colocando um, professora? Porque agora eu quero analisar se quando eu subo aqui, ó, na minha parábola, e venho aqui para o eixo X, Y, tá vendo, ó? Eu tô no X, subo aqui para a parábola, que tem um pontinho, mas por que que eu tenho um pontinho? Porque ele tá vindo também do eixo Y, ó. Lembra? X, o pontinho, e vai no Y, ó. Aqui eu sei que eu tenho um ponto. Mas eu preciso descobrir, porque aqui quando eu olho, ó, 1 para o X, tem que dar 1 para o Y. Depois vocês olham o gráfico com calma, porque tá pequenininho para vocês enxergarem. Mas aqui tá indo na direção do 1, ó, para o Y, tá? Na hora que você monta aqui, ó, o par ordenado para esse ponto cartesiano. Aqui eu tenho um ponto cartesiano. O meu par ordenado é 1 para o X e 1 para o Y. E aí eu vou fazer o teste na minha função para ver se está de acordo com esse gráfico, que eu já vi quanto ele vale. Certo? Então, aqui, ó. 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 4. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 vezes 1, gente. 1. 1. Aqui, menos com mais. Menos. 4 vezes 1. 4. Pronto. Vou pegar os positivos. 1 positivo com 4 positivo dá quanto? 5. Ou então eu posso ir direto aqui, ó, também, que acho que é mais fácil. 4 negativo com 4 positivo. Quanto que dá? 0. 0. Então sobrou quem? 1. 1. Tá vendo? Ó? E bate certinho com o meu gráfico. 1 para o X e 1 para o Y. Então eu já percebi que o meu gráfico correto é da resposta A. Porque ao pegar esses dois pontos, eu verifiquei aqui, ó. 2 para o X e 0 para o Y. 1 para o X e 1 para o Y. Aí eu percebi. Se eu venho para cá, gente, já não daria tão certo, porque aqui, ó, ia ficar, ó, menos 1. Vamos direto aqui no menos 1, ó. Menos 1, tá? Menos 1 ao quadrado, tudo bem, daria 1. Só que aqui, ó, menos 4 vezes menos 1. Menos com menos. Daria? Se fosse menos 1 aqui, ó. Menos com menos. Mais. Mas Vai. já fugiria da minha resposta. Já não daria certo. Tá bom? Já ficaria 1 mais 4 mais 4. Daria quanto aqui? Né? E se você analisar o menos 1, ó, olha que diferença. Menos 1, ó, nunca que ele chegaria nessa resposta aqui, tá vendo? Ó, o ponto tá aqui. Quando você vai para o eixo Y, vai dar positivo, mas não vai dar positivo num valor tão alto, tá? Menos 1 vai dar um valor pequenininho aqui, ó. E aqui já vai dar um valor grande quando eu coloco o menos 1 aqui no lugar do X. Gente, deu para entender? Assim, vocês vão conseguir compreender melhor quando vocês fizerem as contas. Quem fez sabe o que eu tô falando. Acho que tá ficando até um pouquinho chata a aula, porque já sabem. Mas eu tenho que explicar nos mínimos detalhes, tudo bem? Alguma pergunta?
Essa eu percebi que foi a questão que vocês acharam mais difícil de todas. Por isso que eu coloquei ela valendo 2 pontos. Alguma pergunta? Não? Vocês estão muito quietos, gente, estou preocupada. Vocês estão quietinhos demais. Ponto de intersecção. Aqui eu vou bem rapidinho, porque é uma matéria nova, mas assim, eu vou focar numa situação que vai ser importante para a prova, tá bom? Para a gente não ficar muito tempo aqui. Ponto de intersecção é que eu estou falando o tempo todo, quando eu analiso o eixo Y, ó, Y igual a C, tá? Essa situação aqui, menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A, é quando eu vou procurar os vértices, que vocês vão entender já já, que vem a ser um vértice da parábola, tá? Então, vou passar rápido aqui. Ó, vértice da parábola. Esse daqui é o ponto de encontro de quem? Do X com Y, ó. Vértice de X com de Y, tá? Então, esse é o vértice da parábola. As raízes é quando você faz, pode ser até pela Bhaskara. Você encontra o X1, ó, esse ponto, e esse, X2, tá? Então, esse é o vértice, esses são as raízes. Aqui é o nosso ponto de intersecção, que a gente está falando o tempo todo, e vocês vão precisar dessa informação na AP, que eu já percebi, tá bom? Então, para montar uma parábola, pode ir por esse caminho também, além da tabela, tá bom? Vamos detalhar aqui. Ponto máximo ou mínimo. Ó, para encontrar o vértice de X, eu vou procurar o ponto mínimo, e o de Y, eu estou procurando o ponto máximo. Vou falar assim por cima, não vou entrar em detalhes, porque eu já vou direto na questão. A administração de uma empresa, a gente presta bem atenção nessa questão que é importante, tá? Para a AP. A administração de uma empresa concluiu que o custo diário C em reais para produzir uma quantidade X de determinado produto pode ser representado pela função C de X, que é igual a X ao quadrado, menos 60X mais 1.200, tá? Essa é uma função de segundo grau. Nessas condições, determina a quantidade do produto que deve ser produzida para que esse custo seja minimizado. Gente, quando a gente fala minimizado, na parábola, nós estamos procurando o ponto mínimo. Guarda bem isso. Informação importante, tá? Quando eu quero procurar o ponto mínimo, eu vou utilizar essa fórmula. Vértice de X é igual a menos B sobre 2A. Tudo bem até aqui? Não. Quando eu procuro o ponto mínimo, eu analiso em cima dessa fórmula. É isso que eu estou querendo dizer. São duas fórmulas para encontrar os vértices, tá? Então, essa daqui é a fórmula do vértice de X. Ah, professora, mas eu não estou entendendo nada, porque como assim vértice de X? Ai, ponto mínimo, é só você gravar, que o ponto mínimo, ó, tem a ver com esse aqui, ó. Se o ponto estivesse lá em cima, ou seja, se a parábola, hoje ele tá aqui, tá, meu mouse. Se a parábola tivesse voltada para baixo, seria aqui em cima um ponto máximo, que é a outra fórmula que a gente vai analisar. Só que agora, nesse momento, pensa na fórmula do ponto mínimo, tá? Se fosse o máximo, o ponto seria aqui, e a parábola seria para baixo. Ponto mínimo, o ponto fica aqui embaixo, ó. Tá bom? Pode ver que eu tô analisando, ó, o X. Ponto mínimo. Ô, professor, Oi. então, quando a parábola for para baixo, é para usar a fórmula do ponto mínimo. Isso. Ou quando no nosso contexto, porque vai aparecer para vocês um contexto na AP, certo? E a AP, ela vai pedir para você falar do custo mínimo, alguma coisa mínimo, que nem aqui é custo mínimo. Lá é alguma coisa
mínimo, assim, alguma situação dentro do contexto da situação problema, certo? E aí você vai em cima dessa fórmula, você já sabe que é XV, que é igual a menos B sobre 2A. Vocês terão todo o material para pesquisar, gente. Essa prova até é tranquila, porque é uma prova com consulta, né? Vocês podem analisar o slide, a videoaula, material da internet. Então, para encontrar o ponto mínimo, é sempre essa fórmula. Ai, professora, mas como é que eu faço agora a partir daqui? Simples. Eu sei quem é o B, eu sei quem é o A na minha função de segundo grau, eu não sei? Quem que é o A aqui? Quanto vale o coeficiente A, gente? Galera, meninos, 1. Por que 1? Porque na frente do x ao quadrado não tem nada aqui, né? E só cabe o número 1, certo? E quanto vale o B? 60. Menos 60. Menos 60, isso mesmo, ó, o negativo aqui, tá? E aí eu vou substituir na fórmula, ó. XV é igual. Aqui tá menos B, gente, presta bem atenção nisso. O B, ele também é negativo. E a minha fórmula também traz o negativo, ó. Por isso que eu coloquei aqui menos, dentro do parênteses 60, negativo, dividido, aqui não é 2A, e o A não vale 1, não é? Dividido por 2 vezes 1, tá? Já coloquei de propósito assim, porque é assim que vocês vão fazer na prova lá. É difícil colocar uma fração. Então, se vocês colocarem assim, a gente considera, ó. XV é igual menos 60 sobre 2 vezes 1. Até aqui tudo bem, gente? Na substituição? Vocês entenderam por que eu coloquei? Sim? Professora, por que Tá. 2 vezes 1? Porque aqui é 2 vezes A. Ó, 2A é a mesma coisa que 2 vezes A. E o A, ele vale 1. Certo? Entendi. Tá? Regra de sinais. Menos com menos. Mais. Isso, na multiplicação, porque é parência, a mesma coisa de multiplicação. Então, aqui eu copio 60, dividido, né, o sobre, 2 vezes 1. Estou estreando o primeiro ano hoje, gente. Os alunos estão acompanhando todos? Sim. Porque é 2 vezes 1, então responde. Um de cada vez, vai, por favor. Todo mundo falando ao mesmo tempo não dá. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 60? 2. Isso, agora sim. 60 dividido por 2 30. é a alternativa? C. C. Pronto. E aí, acharam muito difícil? Não. Custo mínimo, tá? Ponto mínimo. Sempre grifem, coloquem as comandas, que fica mais fácil de resolver. Tem algumas situações, problemas importantes, gente, que precisa sempre analisar direitinho para dar certo. Eu vou voltar lá porque eu não sei. Ficou alguma dúvida aqui pendente? Deu tudo certo? Alguém quer perguntar? Não, deu tudo certo. Sobre o ponto mínimo? Se cair Não. na prova, vocês sabem. Eu nem vou falar muito do máximo, hein? Porque eu quero que vocês depois vão me bater aqui, que eu já estou dando a dica da prova. Mas é para ajudar mesmo, tá bom? Porque é muita informação para vocês, eu até entendo, gente. Vamos lá aqui. Gráfico da função quadrática. Gente, aqui, vocês não precisam nem se preocupar muito, é só mesmo para conhecimento, tá? Não vai precisar fazer nada disso na prova, graças a Deus, né? Porque, eu não sei se vocês lembram de Bhaskara, mas eu precisava falar. Para esboçar o gráfico da função y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, vamos obter os pontos de intersecção da parábola com os eixos
0x e 0y, fazendo y igual a zero. Achamos as raízes, tá? Então, vamos lá. Primeiro, para achar as raízes, a gente vai na Bhaskara. Vocês lembram da Bhaskara? Sim. Ao desenvolver toda essa situação, eu encontrei as duas raízes, que eu não vou detalhar. x1 é igual a 5 e x2 é igual a 1. Assim, a parábola intersecta o eixo 0x nos pontos. Ó, o primeiro aqui é quem? X ou Y? X. X. E o segundo? Y. Aqui? X. E? Y. Então, as raízes da equação do segundo grau são quem? 1 e 5, ou 5 e 1, não é isso? Tá? Aí vocês lembram onde que fica esses pontos? Lembram? Vou voltar, ó. Aqui e aqui, ó. x1 e x2. Beleza? Que foi desenvolvido pela Bhaskara. Fazendo x igual a zero, temos. Vamos lá. Vamos voltar. Y é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Ó, x igual a zero. Só substituir. Por que nós fizemos isso? Por quê? Alguém sabe falar? Para encontrar quem? O ponto. Que ponto é esse? C. Isso, que é a mesma coisa que o ponto de intersecção. Ó, parabéns, quem falou C, hein? Legal, conseguiu entender, tá? Então, quando eu coloco 0 aqui para o x, eu encontro o valor do y, ó, 0 para o x e 5 para o y, que é o nosso ponto de intersecção, tá? Então, aqui eu tenho o ponto de intersecção e tenho as minhas raízes, ok? As coordenadas da parábola. Gente, dá para ver aqui embaixo que no meu tem um... Estão conseguindo? Não dá para ver. Ai, que pena, mas dá para ver aqui, ó. Quando A é menor que zero, ó. Esse ponto aqui é máximo ou mínimo? Máximo. Isso. E esse ponto que está escondido aqui embaixo? Mínimo. É só isso que eu quero que vocês percebam. Depois vocês vão analisar o material, a gente vai detalhar nas próximas aulas. Tá? Principalmente presencialmente. No presencial vai dar certo isso daqui. Olha o exemplo aqui, ó. O vértice da parábola. Só para vocês entenderem o que é o vértice. Jogo aqui na fórmula, ó, na fórmula do vértice de x, vértice de y. Eu não sei se alguém lembra do ano passado, porque é conteúdo do nono ano. Portanto, o vértice da parábola é o ponto 3 e menos 4, ó. O vértice x é 3 e o vértice de y é menos 4. Ó. 3 para o x, forma um pontinho aqui, porque vem para o y, menos 4. Ó. Esse daqui é um vértice, que é o ponto mínimo. Tá? Essa daqui também é importante. Eu não entendo porque que tá aparecendo esse negócio aqui embaixo. O dobro do antecessor de um número natural mais 28 é igual a 32. Qual é? Professora, Oi. apertem o ocultar. Ocultar? Ô, meu amor, muito obrigada. Olha como que a professora é analfabeta digital. Mas eu chego lá, gente, devagarzinho. O dobro do antecessor de um número natural mais 28 é igual a 32. Qual é esse número da equação algébrica que representa esse problema em sua respectiva solução? Aí,
Essa daqui eu gostaria que vocês analisassem. Qual que vocês acham que cabe? É uma questão muito importante para a AP. Tem uma parecida lá. Troquei apenas os números. Eu gostaria que vocês analisassem. Pra mim, eu acho que é a C. Você acha que é C? O dobro do antecessor de um número natural mais 28? Quem mais acha que é C? Isso. O que é dobro? Eu, Hã? não, calma aí, o dobro. Eu acho que, na verdade, Hum. eu acho que é a B, que é o dobro é vezes o número, não é? Sim, mas tem uma palavra aqui chave, ó. O que vem a ser antecessor? Antes, que vem antes do número. Isso. E como que eu posso representar isso daqui em forma algébrica? Antecessor. Forma algébrica. Como que pode ser? É, menos N menos 1. Isso, n menos 1, que significa antecessor, Ah, certo? entendi. E aí, ficou mais Então, fácil? Ah, então eu acho que é. Deixa eu ver. ah, Ou é a D ou é. sim. Mas dá uma olhadinha rapidinho aí, que é uma conta fácil de fazer. Coloquei número bem tranquilo. Esperar um pouquinho vocês pensarem. É a E. É a E, isso mesmo. Vamos ver se é? Ó, se for a E, o N vale 13. Quanto que é 13 menos 1? 12. 12. 12 vezes 2. 24. 24 mais 28. 36. É isso? 24 mais 28? Vocês Aí, acham que calma, vai dar não. 32? Não. Então, Não, Antônia, não. tá vendo? Porque aqui tá falando que o N é 13, ó. Tá? Eu resolvo o primeiro parênteses, eu elimino parênteses, encontro aqui o valor e multiplico por 2, sempre fazendo assim. Tá bom? Então, só pode ser quem? AD. AD. Porque aqui vai ficar 3 menos 1, que é quanto? 2. 2. 2 vezes 2. 2, 4. 4. 4 mais 28. 32. Pronto. Viu? E aí, gente? Tranquilo agora? Depois da explicação? Sim. Agora, Sim. agora Vocês não... eu faço, doutora. E vocês não acertaram essa? Se eu não tivesse explicado, vocês acertariam? Acho que não. 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 Então, eu vou Não. fazer o possível. O que eu puder fazer para ajudar, tá? A gente vai conversando pelo WhatsApp, tá bom? Eu quero todo mundo aí. Aqueles que se esforçarem, eu tenho certeza que vão garantir uma boa nota. Ai, meu Deus. Ô, Dulce, Certeza dá licença absoluta. só um pouquinho. Gente, hoje eu procurei falar mesmo, que realmente está dando muito eco, tá? Mas eu quero que vocês não esqueçam de colocar o nome, todos colocaram o nome no chat, para que a gente possa colocar a presença, tá bom? Pode ser? Essa aula foi um pouquinho mais estendida, né, Pro? Tá dando aqui quase 1h30, mas é pro bem deles. Com certeza. Aham. Ó, depois vocês vão analisar, eu vou mandar os slides. Aqui tá a conta que eu acabei de fazer com vocês. E aqui a gente fez valer a nossa igualdade, ó, 32 é igual a 32. O segredo da matemática, gente, é sempre treinar. Coloquem as contas, treinem, prestem bem atenção aqui, ó, elimina primeiro parênteses, regra de sinais é importante. Toda expressão tem que ver o que tem que resolver primeiro, tá bom? Então, são detalhes, assim, que às vezes a gente acha que só de falar vai aprender. Não, não aprende. A matemática, ela aprende fazendo, sempre. Que acho que não tem mais nada. Acabou, né, Pro? É a última tela essa. Gente, eu posso parar de gravar? Todos colocaram os nomes? Sim. Então, tá bom. Gente, boa tarde para vocês, que vocês tenham, assim, uma ótima semana.
Certo? Boa tarde, eu vou tomar café ainda. Nossa. Gente, obrigada.